Olá, turma da Rádio 16. Hoje é a nossa segunda aula. A gente vai falar sobre exames contrastados do sistema digestório. Para começar, primeiro a gente vai dividir o sistema digestório. Ele é dividido em duas grandes partes. Eu tenho o tubo digestório e os órgãos acessórios, ou órgãos anexos, ou órgãos auxiliares. É tudo a mesma coisa. O tubo digestório, ele começa na cavidade bucal, desce para a região do esôfago, passa por estômago, intestino delgado, intestino grosso, ampola retal e termina lá no orifício anal, certo? Esse é o tubo digestório. Os órgãos acessórios são órgãos como o dente, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, que juntos produzem enzimas ou a parte mecânica para ajudar a quebrar esse alimento, a degradar esse alimento e jogando enzimas para dentro do tubo e o tubo absorvendo os nutrientes necessários, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre exames contrastados do tubo digestório. Na aula seguinte, a gente vai falar dos órgãos auxiliares. No tubo digestório, a gente tem 4 exames contrastados principais, né? O primeiro exame aí vai ser o exame de esofagograma, que a gente vai falar sobre ele. Geralmente, junto com o esofagograma, vem o exame de deglutograma, que é onde eu vou ver na parte de fluoroscopia, quando o paciente toma o contraste, eu vou fazer aquela gravação em tempo real do contraste passando pela parte da laringe, o paciente deglutindo aquele alimento para ver se tem alguma falha na mecânica de deglutição, certo? E em seguida eu já faço o esofagograma, que é a radiografia, né, com contraste dessa parte do esôfago, tá? Essa parte do esôfago que corresponde até a parte torácica também. Fora o exame de esofagograma, a gente vai ter também o exame de EED, ou SEED, que é seriografia do esôfago, estômago e duodeno, ou abreviando, né, esôfago, estômago e duodeno. A gente fala seriografia ou estudo, é a mesma coisa. O outro exame que a gente vai ter é o exame de trânsito intestinal, que a gente vai verificar a parte do intestino delgado, que é principalmente onde a maior parte dos nutrientes alimentícios vai ser absorvido. Então, a gente vai estudar esse órgão para saber como é que está o trânsito, né, do local. Se está um trânsito fluido, se está um trânsito rápido demais, ou se está um trânsito muito lento, preguiçoso. Então, a gente vai estudar como é que está toda a trajetória do alimento do meu paciente, principalmente se tem algum congestionamento, alguma fluidez, alguma rapidez, quando o alimento passa principalmente na região de intestino delgado, certo? E o quarto exame que a gente vai fazer aí no tubo digestório vai ser o exame de enema opaco ou clistê opaco. É tudo a mesma coisa, certo? Lembrando que todos esses exames que eu citei, que são feitos no tubo digestório, todos eles são feitos com contraste baritado, com sulfato de bário, certo? Como eu falei na aula anterior, sulfato de bário é como um copinho, né, de iogurte, e a gente utiliza ele somente no tubo digestório. Eu só não vou utilizar ele nesse tubo se tiver alguma suspeita de perfuração ou alguma fístula nesse tubo, né, que é alguma passagem do tubo para algum órgão, certo? Então, se tiver alguma suspeita de perfuração ou alguma fístula, eu não utilizo o bário, eu vou utilizar o iodo, mas somente nesses casos, né? Se não, é sempre iodo, por todos esses exames, certo? Primeiro, a gente vai falar aí do esofagograma. O esofagograma, primeiro eu falei que tem a deglutograma, né? Mas o esofagograma é o seguinte: eu vou dar um copinho de contraste para o meu paciente, um copinho equivalente a 150 ml, e ele vai beber de 3 vezes, parceladamente. Vai beber 50 ml por vez. O
que acontece? O paciente bebe 50 ml e eu faço uma radiografia antero-posterior, uma AP. Bebe mais 50 ml, ele fica de oblíqua e eu faço uma oblíqua. Bebe mais um pouquinho, fica de lado, eu faço uma radiografia em perfil. Pronto, tá feito o exame de esofagograma. Natália, paciente precisa estar em jejum? Não necessita, no exame de esofagograma, não necessita o meu paciente estar de jejum. Alguns profissionais médicos recomendam que ele esteja, né? Falam para o paciente não se alimentar 8 horas antes, para na hora do exame, mesmo que seja só o esofagograma, para na hora do exame não ter problema de o paciente chegar lá bem alimentado, super alimentado e não conseguir mais beber o contraste porque está se sentindo muito cheio. Mas se o exame for só de esofagograma, não há uma necessidade muito grande dele estar em jejum. É mais para evitar um pouco de náuseas, né, durante o exame, se o paciente estiver muito cheio, tá bom? A indicação do exame é quando o paciente ele tem alguma anomalia anatômica no tubo, alguma falha na mecânica da deglutição, alguma obstrução por corpo estranho. Geralmente o paciente tem dificuldade de fazer a deglutição, ou consegue fazer a deglutição, mas parece que o alimento não desce, fica nessa região aqui. Ou então quando o paciente tem refluxo também, certo? Obstrução por corpo estranho pode ser tipo assim, algum alimento que você comeu e obstruiu essa parte, geralmente a gente obstrui com espinhas de peixe, ou criança que conhece o mundo pela boca, né? Quando a gente é criança, tudo que pegamos, colocamos na cavidade bucal, porque a gente está conhecendo o mundo primeiramente pelo toque da boca. E aí o que acontece? A criança ela pega um brinquedinho, pega algum outro objeto, põe na boca e acaba prejudicando, acaba engolindo, só que não desce aquele objeto ou aquele corpo estranho e fica obstruindo a passagem do alimento. Toda vez que a criança toma algo ou come algo, ela tende a retornar esse alimento, ou então ela tende a comer e pronto, passou ali com dificuldade, certo? Sente dor, chora. Então, nesses casos, a gente já suspeita de algumas coisas e aí indica o exame de esofagograma, tá? Pronto, é só isso, é super fácil. A contraindicação é a mesma para o tubo todo. Se tiver alguma fístula ou alguma suspeita de perfuração, ou o paciente tiver alergia, que é uma coisa mais rara, ele ter alergia ao sulfato de bário, mas não deixa de acontecer. O outro exame é o exame de EED, que é esôfago, estômago e duodeno, certo? Ou SED, né? Seriografia do esôfago, estômago e duodeno. Como o próprio exame já diz, ele vai estudar essas 3 regiões, o esôfago, depois o estômago e finaliza lá no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, aquele que fica mais em formatozinho de C. Aí o que é que acontece? Nesse exame, eu estudo principalmente a parte do estômago, certo? O estômago, em alguns pacientes, ele pode ter um formato um pouco diferenciado. E esse formato um pouco diferenciado prejudica na hora da digestão do alimento, que o estômago é um órgão oco, é o órgão maior sim, em questão não de comprimento, mas em questão de expansão do tubo digestório, certo? É a parte do tubo digestório que é mais larga. E ele é um órgão oco formado por tubo muscular, né? Um tubo formado por parede muscular. Então, na hora que o alimento cai lá, ele começa a contrair, que as fibras musculares são em diferentes sentidos. Então, isso ajuda na hora de contrair o estômago mexer por completo, fazendo a mistura do líquido com o alimento e formando ali o bolo alimentar, ok? Então, esse estômago, quando ele não tem um formato normal, que é aquele formatozinho que ele nem fica tão na vertical, nem tanto na horizontal, nem tão oblíquo, né? Mas fica um pouquinho ali obliquado, né? Onde o fundo do estômago que fica um pouquinho para frente ali, o parte do corpo já fica um pouquinho para trás, tem uma leve curvatura. Então, o estômago, ele tem, quem passou pela parte, vocês passaram pela parte de anatomia, vocês viram a parte da posição estomacal. Só que quando ele não tá
nessa formação anatômica perfeita, ele pode ter um pouquinho de curvatura, que isso ele já pode talvez prejudicar, às vezes não prejudica, mas às vezes prejudica, certo? Ele pode ter um estômago hipertônico, onde a parte do corpo dele é um pouquinho curvada. Se esse corpo for mais curvado, se chama estômago ortotônico. Se for mais curvado ainda, se chama hipotônico. E se o estômago for completamente na vertical, vai se chamar estômago atônico. Ele é quase reto. Isso prejudica demais. Então, quanto maior a curvatura do estômago, ele recebe um nome diferente. Se for um pouco hipertônico, se for mais um pouquinho ortotônico, se for mais um pouquinho assim, hipotônico. E se for totalmente retinho, né, vai se chamar atônico, certo? Esses tipos de estômago pode sim prejudicar o meu paciente na hora da digestão alimentar dele, certo? E no exame contrastado, quando o contraste ele preenche todo o estômago, a gente consegue ver perfeitamente o formato desse estômago. E aí, no exame de EED, a gente vai fazer tanto a radiografia do esôfago, como do estômago, como do duodeno. Vai vir uma série de radiografias com contraste desse meu paciente, certo? Vai chegar para o médico em torno de umas 12 radiografias assim, pequenininhas, que mostram perfeitamente como que se encontra todo o trajeto, né, do estômago até o duodeno, onde passa esse alimento, ok? E aí, nesse exame, o paciente vai precisar ficar de jejum de 8 a 10 horas. Por quê? Como eu vou estudar estômago, se o paciente tivesse alimentado, ainda pode ser que tenha alimento no estômago e vai atrapalhar, porque esse alimento pode dar uma falha na hora do contraste preencher o órgão. E aí, essa falha que o alimento ocasiona pode me dar um falso positivo, ou seja, eu posso confundir e dizer que o paciente vai ter ou alguma gastrite, né, alguma inflamação ali estomacal, posso dizer que seja tipo um crescimento tumoral, posso dizer que seja alguma patologia no estômago, mas às vezes não digo que é alimento, porque vou acreditar que o paciente não se alimentou. Então, sempre pedir que o paciente fique de jejum de 8 a 10 horas. E quando o paciente chega, fazer uma radiografia piloto antes para ver se ele não se alimentou, porque se ele tivesse alimentado, eu vou ver algum resquício de bolo fecal na parte intestinal ou alguma coisa, às vezes, na parte estomacal, mas nem sempre. Então, eu peço para o meu paciente não se alimentar e dou o contraste para ele no dia seguinte, certo? E aí também eu peço para o meu paciente não fumar e não mascar chiclete, porque quando o paciente fuma ou masca chiclete antes do exame, né, tem que fazer o jejum disso também, de 8 a 10 horas, porque quando o paciente faz isso, o cérebro manda informação para o estômago de que eu estou se alimentando, e aí o estômago ele começa a liberar enzima e a mexer. E isso na hora que eu for dar o contraste para o paciente vai prejudicar no exame, entendeu? Então eu não posso deixar assim, né? Eu tenho que orientar o paciente a ficar de jejum também, se ele for fumante do cigarro, né? E também de mascar chiclete, certo? É o jejum aí praticamente tudo, né? Só não de água. O exame também é dado um copinho, né, de 150 ml do contraste em média para o paciente tomar de 3 vezes, parcelado. Ele toma 50 ml, eu faço lá a primeira fase em AP do esôfago. Tomo mais 50 ml, ele faz a segunda fase em oblíqua, como se estivesse fazendo o esofagograma. Toma mais 50 ml, faz em perfil, certo? Quando estivesse fazendo o exame de esofagograma, AP, oblíqua e perfil. O exame começa aí, só vai terminar quando chega lá no bulbo retal com e sem contraste, certo? Lá no duodeno, certo? No bulbo retal não, no bulbo duodenal. Depois que o paciente toma,
que o contraste chega lá no estômago, eu pego essa parte, fotografo, né? Tirando o contraste, chegando no estômago, passando o esôfago para o estômago, e coloco o paciente em posição de Trendelenburg. A mesa é assim, eu faço isso na mesa, oblíquo à mesa, onde a cabeça do paciente, o tronco do paciente, ele fique mais baixo do que os membros inferiores, certo? Isso é a posição de Trendelenburg. Isso facilita para eu saber se o meu paciente ele tem refluxo, mas eu só posso fazer isso, na verdade, depois que o paciente, o contraste estiver todinho no estômago. O contraste chegou no estômago, todinho no estômago, preencheu o estômago, eu faço a radiografia em AP, em oblíqua e em perfil. Eu faço as duas oblíquas, tanto a direita como a esquerda, e faço também o paciente em perfil. Só que, geralmente, a gente não faz tanto em perfil, a gente faz o quê? Coloca o paciente em decúbito ventral e em decúbito dorsal, porque o estômago, ele não fica, quando ele fica de lado, ele não fica assim, perfeito, né? Como é que se faz? No plano perfeito, ele fica uma parte mais para frente, outra parte mais para trás. Então, eu tenho que toda a vida mexer meu paciente, porque se eu coloco o paciente em decúbito ventral, o meu contraste vai preencher mais a região do corpo. Se eu coloco meu paciente em decúbito dorsal, o contraste ele vai preencher mais a região do fundo gástrico, do fundo do estômago. Então, dependendo da posição que eu coloco o paciente, esse contraste vai preencher melhor aquelas regiões, certo? E aí, depois que eu radiografo toda a região do estômago, eu coloco meu paciente em posição de Trendelenburg. Para quê? Para saber se esse contraste ele vai voltar. Se o contraste voltar, é porque o paciente ele tem refluxo, certo? O paciente está deitado, voltou só um pouquinho, ele tem refluxo, porque não é para voltar absolutamente nada. Então, o posicionamento de Trendelenburg serve para saber se meu paciente ele tem refluxo esofágico, se volta lá do estômago para o esôfago. Depois, eu dou continuidade e boto o paciente na posição normal e olho se espero o contraste chegar na parte de duodeno. Quando o contraste chega na parte do duodeno, vou fotografar o duodeno em AP, oblíqua e perfil, certo? E aí, quando o estômago, o contraste sair do estômago, chegar no duodeno e sair do duodeno e ir para jejum, eu já finalizo o meu exame, certo? Mas eu tenho que fotografar o duodeno com contraste e sem contraste. Fotografo o duodeno, né? Radiografo o duodeno com contraste. Espero ali uns 20 minutinhos, 30 minutinhos, depois eu radiografo de novo e provavelmente já vai estar sem contraste. Aí eu finalizo o exame. Lembrando que uma coisa, esse exame de Trendelenburg, que é para saber se o paciente tem refluxo, alguns profissionais deixam só para o final do exame, depois que depois que ele termina esôfago, estômago e termina duodeno, aí ele faz o refluxo, né, o Trendelenburg, para saber se o paciente tem refluxo, e depois espera para fazer a radiografia sem contraste do duodeno. Pode fazer também nessa ordem. Alguns profissionais fazem como eu falei primeiro. Faz todo o esôfago, o estômago, quando termina de fazer as radiografias do estômago, já coloca o paciente em Trendelenburg para saber se tem refluxo e aí depois dá continuidade para o duodeno. Mas pode fazer todo o exame e só no final fazer Trendelenburg para saber se o paciente tem refluxo, certo? Ambas as ordens não estão erradas. As indicações do exame é para saber se o paciente tem úlcera péptica, alguma hérnia de hiato. Eu tenho aqui o esôfago, tenho o músculo diafragma. Quando ele passa pelo músculo, a passagem se chama hiato esofágico, certo? Quando esse esôfago que está na parte na parte abaixo do músculo diafragmático sobe, então ele tem uma hérnia hiatal, certo? Uma hérnia de hiato.
Então, essa hérnia, ela prejudica também na parte da descida do alimento, porque em vez do alimento descer direto, ele pode demorar mais, porque ele fica ali preso naquela região. E aí o paciente pode ter refluxo, ou então ficar mais tempo ali naquela região, em vez de descer mais rápido um pouco para o estômago. Se o paciente também tem alguma gastrite aguda ou crônica, é recomendado fazer o exame contrastado, porque na hora que ele preenche o estômago, preenche a parede estomacal, aonde ele tiver úlcera vai estar uma falhazinha de preenchimento, certo? Se ele tiver algum tumor, também eu vou conseguir visualizar, porque vai ter um crescimento neoplásico, né? Uma neoplasia, um novo crescimento ali de células anormais. Então, e na hora que ele preencher o contraste do estômago, ele vai delinear aquele crescimento tumoral e eu vou conseguir verificar se o paciente tem ou não tumor. Diverticulite também, aquela bolsinha assim pro lado de fora. Tem o estômago, aqui é a parede do estômago, e do lado de fora eu tenho uma bolsinha assim, né, que se formou. Isso ali que se chama diverticulite. Então o contraste vem e entra naquela bolsinha. Na hora que eu faço a radiografia, eu vejo um preenchimento na parede e um preenchimento para fora da parede, uma bolsinha. Então eu já sei que o paciente tem diverticulite. E benzoares, né? Tem paciente que tem mania de colocar as coisas na boca, de comer as coisas e vai acumulando ali no estômago. Esse acúmulo no estômago às vezes não desce, fica realmente acumulado. E o paciente vai chegar um dia que ele não consegue mais se alimentar direito e vai sentir muitas dores. E esse acúmulo ele forma um emontoado, um bolo, que a gente chama de benzoar, certo? Então, quando eu vou fazer o exame contrastado de esôfago, estômago e duodeno, na hora que ele toma esse contraste, ele já fica cheio e eu vou saber ali que o paciente, né, na radiografia vai aparecer aquela parte não preenchida e objetos estranhos. Então, vou saber que o paciente tem benzoar. Isso aí só faz a retirada ou através da endoscopia, né, às vezes dá certo, mas geralmente através de cirurgia, dependendo do que o paciente tenha naquela região. Certo? Essas são as indicações. As contraindicações são as mesmas que eu falei no esofagograma, certo? Sempre as contraindicações pro sistema, pro tubo digestório, são sempre as mesmas. Deixa eu ver outra coisa aqui. Agora a gente vai falar do trânsito intestinal, certo? O trânsito intestinal, ele vai ser o exame contrastado principalmente do intestino delgado, onde a gente vai estudar lá duodeno, jejum e ilho, para saber se tem alguma falha anatômica, né? Porque às vezes tem alguma anomalia anatômica ali, se tem algum tumor, se tem algum objeto estranho, ou se realmente esse intestino ele é preguiçoso mesmo, ele é lento mesmo. Se não for, é porque o paciente ele tem algum objeto estranho ou alguma neoplasia, né, algum crescimento tumoral nascendo ali naquela região. Ele pode também ter alguma inflamação ou ele pode ter alguma falha anatômica ali, certo? O protocolo: paciente de jejum de 8 a 10 horas, né? Também de jejum de cigarro e chiclete. Como eu já expliquei no exame anterior, é a mesma coisa, tá? Do protocolo desse para o outro, né? Não tem segredo. Porque se o paciente tiver se alimentado, pode ter falha de preenchimento, eu confundir com alguma patologia. Isso me dá um falso positivo. Nesse exame, eu vou dar um contraste pro meu paciente, um copinho lá, né, eu falo que é copinho de iogurte, mas é um copinho de contraste, em média 200 ml, certo? Ele bebe lá 200 ml, todinho, né, gude-gude de uma vez, e aí eu espero dar 15 minutinhos, porque eu não preciso radiografar a parte de estômago, porque é principalmente a parte de intestino delgado. Então, eu espero dar 15 minutinhos e faço a radiografia. Lembrando que sempre antes de fazer o exame contrastado, eu tenho que fazer uma radiografia piloto para saber se esse meu paciente não está, que a gente chama de sujo, ou seja, se ele não se alimentou e não está enfesado, certo? Não tem bolo
fecal ali, não tem fezes, porque isso pode atrapalhar o exame. Também pode dar um falso positivo, porque pode ocorrer de ter uma falha de preenchimento do contraste e o médico, né, diagnosticar o paciente de forma errada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma radiografia piloto antes. Depois dessa radiografia, dou o contraste ao meu paciente, 200 ml, e em seguida eu espero 15 minutinhos. Depois de 15 minutinhos, eu faço uma radiografia. Aí, com 15 minutinhos, o contraste vai estar já chegando lá no duodeno, certo? Depois de 15 minutinhos, eu faço uma outra radiografia com o meu paciente em decúbito ventral, para ele conseguir preencher mais todo o intestino delgado, porque o intestino delgado ele também tem partes variadas. Algumas partes são mais anteriores, outras partes ficam mais posteriores. E aí, quando eu mexo o paciente, ele vai conseguindo preencher toda a região mais fácil. Depois eu faço com 30 minutos, geralmente eu faço assim, ó, 15 minutos, faço uma radiografia. Depois espero dar 30 minutos, né, que é mais 15. Aí faço outra radiografia em decúbito ventral. Depois eu faço com 120 minutos, que vai ser 2 horas. Então eu faço 15 minutos, com 30 minutos e com 2 horas. Tem gente que gosta de fazer assim, 15 minutos, 30 minutos, daqui a 1 hora, ou então 1 hora e meia. Não demora tanto, porque se o trânsito do meu paciente for muito rápido, então esse meu contraste, quando for 2 horas, ele já vai estar todo no intestino grosso. Então eu tenho que verificar, pode ser com 1 hora ou com 1 hora e meia, porque tem paciente que com 45 minutos o contraste já tenha saído de todo o intestino delgado. Então, são pacientes que têm um fluxo intestinal muito rápido, certo? Isso é muito prejudicial para o meu paciente, porque ele está se alimentando, o alimento está passando tão rápido que ele não consegue absorver. Então, gente, esse contraste, ele tem que saber a hora bem direitinho para eu radiografar. Então, é recomendado você fazer o quê? O paciente toma o contraste, 15 minutos eu já observo como é que tá, faço a radiografia. 30 minutos depois eu faço. 1 hora depois eu faço outra radiografia, certo? Existem alguns protocolos diferentes, mas é bom fazer dessa forma, porque se o fluxo do meu paciente for muito rápido, eu posso perder aí algumas coisas. E o exame termina quando ele chega lá no intestino, lá no cécon, né? Lá no intestino grosso. Chegou no intestino grosso, acabou o exame de trânsito intestinal, porque esse exame ele não tem o intuito de verificar o intestino grosso, é só o intestino delgado, só estudar ali. Mas se com 1 hora o paciente ainda tiver com o alimento chegando no jejum, aí daqui a 3 horas, né, quando der 3 horas eu posso verificar, fazer uma outra radiografia. Tem casos em que demora tanto, o intestino é tão preguiçoso que eu tenho que mandar o paciente para casa, o paciente vem no outro dia e ainda tem contraste no intestino dele. Então, vão de casos em casos, certo? Então, esse é o exame de trânsito intestinal, onde eu vou dar o contraste também por via oral, certo? Dou para o paciente fazer a ingestão. Ok? As indicações são se o paciente tem gastroenterite ou enterite, que é aquela inflamação na parte de intestino delgado, se ele tem alguma neoplasia, se ele tem alguma síndrome de má absorção, ou seja, ele não consegue absorver esse meu alimento, geralmente porque o fluxo é muito rápido, ele não consegue absorver, ou realmente porque alguma falha genética ele não está conseguindo, certo? O trânsito é normal, mas ele não consegue absorver. Ou alguma patologia na parte de ilho terminal. Quando está terminando ali a porçãozinha do ilho, tem alguma patologia ali que me impede de ter essa passagem também do alimento para o intestino grosso. E aí o paciente demora mais a poder fazer suas necessidades, aí ao banheiro. O último exame é o exame de enema opaco ou clistê opaco. Lembrando que esse exame é do intestino grosso. Então, ele é o único exame do tubo digestório em que o contraste ele vai ser colocado por via retrógrada, ou seja, por via anal. Por quê?
Porque se eu for dar esse exame por via oral, o que é que acontece? Ele vai passar primeiro pelo intestino delgado, depois pro intestino grosso. Então, quando esse contraste estiver no intestino grosso, ainda vai ter contraste no intestino delgado, e aí vai atrapalhar o meu exame. Eu não vou conseguir estudar com precisão só o intestino grosso. Então, por isso que o contraste é colocado por via retrógrada. E qual contraste eu vou utilizar? O mesmo contraste que a gente está falando, sulfato de bário, porque ele vai preencher todo o tubo, né, do intestino grosso. Coloco lá o contraste, depois que eu ver que o contraste preencheu todo, aí eu faço uma radiografia. Primeiro eu faço uma antes piloto, depois eu faço uma radiografia com todo o contraste, depois eu injeto ar. Porque quando eu for injetar ar no meu paciente, que é o que a gente chama de duplo contraste, eu tenho dois contrastes, um químico e um contraste natural. Um é o sulfato de bário, que é o contraste positivo, o outro é o ar, que é o meu contraste negativo. E aí o ar vai preencher todo o intestino grosso e ele vai inflar como um balão. Ele é assim, eu boto contraste, ele fica mais ou menos assim. Quando eu boto o ar, ele se expande em sua totalidade. E quando ele se expande, quando ele infla igual um balão, o que é que acontece? A parede daquele órgão, ele fica toda preenchida. É um dos exames mais bonitos que tem. Ele fica toda preenchida com contraste e eu consigo ver perfeitamente aquele órgão, certo? Então, mas todos esse exame não sou eu que coloco o contraste, vai ser o enfermeiro também que coloca o contraste, certo? Mas eu posso ficar lá, se o enfermeiro pedir minha ajuda, eu posso ficar lá auxiliando o enfermeiro. Mas ele que coloca o contraste, não é você. Ele que já administra, ele sabe a quantidade, a posição, tudo direitinho, ok? Paciente também tem que estar em jejum de 8 a 10 horas. Não, o jejum também tem que ser de cigarro e de chiclete, para não ter o peristaltismo, né? Aquele liberação de enzimas e o peristaltismo junto com a liberação de enzimas, mas principalmente para não ter a liberação de enzimas antes de começar o exame. Então, o paciente tem que estar de jejum de 8 a 10 horas também para não ter alimento, não ter bolo fecal, certo? E aí não atrapalhar o exame, eu não ter um falso positivo, dizer que o paciente tem uma falha de preenchimento porque tem uma patologia ali, sem ser, ok? E esse exame é um exame que o paciente tem que fazer uma limpeza intestinal. O paciente vai ter que tomar um laxante para limpar todo o intestino. Toma um laxante no dia anterior, limpa todo o intestino e no outro dia ele toma o contraste. E você tem que falar para o paciente que é importante: senhor João ou senhora Maria, você fez o jejum, você tomou o laxante, porque se o senhor ou a senhora não tiver tomado, o exame vai dar erro e a gente vai ter que repetir.